Oi, Fabiana, é um prazer estar participando da sua pesquisa, contribuindo com um trabalho tão relevante para a inclusão da criança com deficiência na educação básica. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência enquanto professor de sala de recursos na educação infantil e vou tentar seguir o seu roteiro para eu não me perder. Bem, você pediu que eu falasse um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a motivação, né? O porquê que eu escolhi trabalhar com esse público. Bem, eu sou professora da educação básica desde 99, tenho especialização em educação infantil com ênfase na educação especial. Fiz uma pós-graduação também em educação especial com ênfase na deficiência visual. Alguns cursos na formação continuada relativo ao atendimento educacional especializado e um mestrado profissional em diversidade e inclusão na Universidade Federal Fluminense. Eu trabalho com esse público, primeiro porque também sou público-alvo da educação especial, tenho uma deficiência congênita, uma deficiência física congênita, e a dificuldade de atendimento na minha infância gerou algumas consequências posteriores na minha vida adulta que suscitaram a necessidade de que eu contribuísse para mitigar questões parecidas com as crianças nascidas depois da minha chegada nessa terra, vamos dizer assim. Bem, a sua primeira pergunta é como o atendimento educacional especializado contribui para a inclusão da criança com deficiência. Bem, são várias as respostas que eu poderia dar para essa questão, né? Inclusive trabalhei ela no curso de mestrado, né? E tentei respondê-la e assim enumerei inúmeros pontos de benefício, né, do atendimento educacional especializado na educação infantil. Mas para resumir todos esses pontos, eu poderia dizer que o atendimento educacional especializado ele é importante porque ele é um serviço que ajuda a eliminar barreiras e barreiras que impedem a inclusão plena e efetiva dessa criança e também favorece a acessibilidade aos recursos materiais, né, e a socialização dessas crianças no espaço escolar. Então, o principal argumento que eu diria, né, que eu justificaria a necessidade do atendimento educacional especializado na educação infantil é esse, né? Contribuir para que a inclusão da criança com necessidades educacionais especiais seja plena. Aí a segunda pergunta você fala o que eu acho importante ter na sala de recursos para atender crianças com deficiência na educação infantil. Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria pontuar que não existe uma sala de recursos criada para a educação infantil, né? O MEC, quando implantou a política de sala de recursos multifuncionais em âmbito nacional, ele pensou nas salas de recursos por deficiência, primeiro, né, e depois na sala de recurso multifuncional, com base em algumas experiências municipais na época da criação dessas salas. Inclusive, em muitas das experiências criadas no município onde eu trabalho, em Niterói. Mas uma sala de recursos para a educação infantil de âmbito escolar, ela não foi criada, né? Então, nós aproveitamos muito dos materiais que são ofertados para as salas de recursos multifuncionais do primeiro segmento
da educação básica. A gente aproveita muito desses materiais. E com a prática que a gente desenvolve junto aos alunos, é, de maneira cotidiana, a gente também experimenta, né, faz adaptações, e cria alguns outros materiais que nos dão suporte e acabam virando acervo desse espaço que a gente chama de sala de recursos, que a gente usa para estimular os bebês e as crianças até 5 anos de idade. Mas basicamente os recursos que eu acho importantes para a sala de recursos, aliás, eu acho que todos são importantes, mas poderia enumerar alguns aqui. O primeiro deles são as tecnologias assistivas voltadas especificamente para as deficiências. Então, para cada tipo de deficiência, há um conjunto de ferramentas que são importantes para poder dar conta das necessidades especiais daquela deficiência em questão. Então, se eu tenho um aluno com deficiência visual, eu vou precisar de muito material tátil, miniaturas e etc. Um monte de ferramentas. Deficiência física, eu vou precisar de adequação postural, móveis, almofadas, materiais sensoriais de diversos elementos para poder dar conta dessa necessidade física. A deficiência auditiva também, ela vai requerer uma série de outras ferramentas. Então, para cada tipo de deficiência, há um conjunto de tecnologias, que a gente chama de tecnologias assistivas, que são importantes para poder dar conta. Além das tecnologias assistivas, há um material também específico da educação infantil que precisa ser considerado na estimulação precoce dessas crianças na sala de recursos. Então, o mobiliário num tamanho adequado, espelhos, livros e, enfim, brinquedos de ação e reação, brinquedos sensoriais, brinquedos cognitivos, de encaixe. São vários os recursos que são interessantes para se ter uma sala de recursos para a educação infantil, né, que seria interessante ter na sala de recursos de educação infantil e que podem ser enumerados. E é uma necessidade interessante. Por quê? Porque eles vão nos ajudar a ofertar à criança experiências que contribuam para o seu desenvolvimento. Então, é importante, sim, uma sala de recursos com materiais adequados. Seria um sonho se a gente pudesse fazer inclusão e pudesse fazer um trabalho de especializado, né? Oferecer um serviço da educação especial com uma riqueza, com uma gama de ferramentas específicas para esse público. Mas, infelizmente, a política ela não contemplou, né? Pelo menos a política que foi criada na década de 90, ela não contemplou a educação infantil e a gente precisa ainda lutar, né? E tentar conscientizar os formuladores de políticas da necessidade de criação desses espaços adequados para estimulação precoce dessas crianças nessas salas. Atendimento, né, adequado. Bem, a terceira pergunta que você faz é como a estimulação precoce pode ajudar no desenvolvimento das crianças com deficiência. Bem, a estimulação precoce, ela ajuda na medida que ela intervém nas questões que impedem o pleno desenvolvimento do indivíduo. Então, ela potencializa habilidades que podem, habilidades, potenciais que são que estão naquele indivíduo, mas que precisa de um estímulo para poder ganhar corpo e
e relevância para a vida desse indivíduo posteriormente. Então, a estimulação precoce, ela é determinante, né? Determinante para que o indivíduo possa usufruir de plenas condições físicas, né, cognitivas posteriormente, para que ele consiga para que ele consiga superar os entraves e as barreiras próprias da condição, da deficiência no qual ele se encontra. O atendimento na sala de recurso, como é feito? O atendimento da sala de recurso, ele é feito sempre pensando na necessidade individual desse indivíduo que é público-alvo desse serviço. Então, ele primeiro, eu poderia dizer que ele precisa ser balizado numa ação colaborativa entre o professor especializado, né, o professor da sala de recurso, com os professores da sala de aula, né, os professores da classe regular e também os professores mediadores, que são aqueles que dão suporte individual às crianças no contexto do coletivo, né? Em Niterói, a legislação fala muito em mediadores e não foca na questão da docência, mas em Niterói a gente tem uma política que garante, né, a mediação por meio de um docente, de um professor com formação mínima, com formação pedagógica mínima, né, que é o antigo nível médio, formação, o curso normal. Então, todos os professores da rede municipal de Niterói, eles são professores mediadores. Então, a gente precisa trabalhar colaborativamente com todos esses professores, contribuindo para a organização de um currículo escolar que seja inclusivo, que atenda às demandas desse alunado que é público-alvo da educação especial, que contemple, que seja acessível, que contemple a interlocução entre as diversas áreas do conhecimento, né, e as áreas das experiências que são tão importantes na educação infantil. Além da ação colaborativa, uma outra coisa que é importante, né, que é feito durante o atendimento na sala de recursos, é a estimulação propriamente dita, professor, sala de recurso e o aluno. Então, por meio de estimulações diversas, seja ela sensorial, física, cognitiva, a gente vai dar suporte para que esse aluno consiga depois acompanhar as atividades em sala de aula. É importante dizer que, por não ter uma sala de recursos específica para o atendimento dessas crianças, o MEC fez a orientação por meio de uma nota técnica lançada em a nota técnica 2 de 2015, lançada em 2015, que vai falar que o atendimento educacional especializado ele precisa ele tem que acontecer em todos os espaços da escola. Isso acontece comigo, por quê? Porque na escola onde eu trabalho não há uma sala de recursos, né? Por conta do espaço físico da unidade, da demanda de matrículas que a gente tem, né, nessa escola onde eu trabalho, ainda não foi possível organizar uma sala específica para o atendimento educacional especializado. Então lá eu acabo atendendo, fazendo a estimulação dos alunos na sala de aula, nos outros espaços da escola, seja ele no pátio, no refeitório, ou então faço na sala de jogos, que a gente tem uma sala lá chamada sala de multimeios, onde tem uma série de ferramentas que é usado por toda a escola, e aí é lá que eu uso
que eu faço alguns atendimentos quando eu preciso de um atendimento específico com uma criança, né? Individual com uma ou outra criança. Então eu organizo o horário dessa sala para poder conseguir um espaço para poder fazer o trabalho do AIE na escola de trabalho. E aí é isso, entendeu? Esse trabalho, ele também, no meu caso, né, o trabalho que eu desenvolvo na unidade, ele serve, eu consegui, ao longo dos anos que eu atuo lá, eu elaborei um protocolo, onde eu faço primeiro o estudo de caso, né, onde primeiro converso com a família, faço uma investigação da história desse aluno desde da concepção de sua vida, né? Então tem anamnese, eu faço anamneses, entrevistas com os professores, com a equipe médica que atende esse aluno, busco fazer essa ponte, né? Entre todos os atores que participam da vida social dessa criança. E aí, a partir desse estudo de caso, a gente elabora um planejamento de intervenção na sala de recursos, né, com atividades específicas e os materiais que a gente dispõe da própria escola ou pessoal, né? Eu com o tempo eu fui fazendo um acervo pessoal, já que não há uma política específica para isso. Infelizmente, muitas das vezes nós professores de sala de recursos a gente precisa dispor de algumas ferramentas próprias para poder dar conta das necessidades do nosso trabalho. Então eu tenho alguns materiais meus e uso alguns materiais da escola, né, para poder dar conta das necessidades dessas crianças. E aí depois faço esse planejamento que é específico para a sala de recursos e também contribuo para a organização do PEI do aluno. O que é o PEI? O PEI é um currículo, né, individualizado, um plano educacional individualizado que é feito para esse aluno com objetivos a ser alcançado ao longo da educação infantil. E aí o que acontece? Ele é revisto de tempos em tempos. No caso de Niterói, a avaliação é trimestral. Então a gente está sempre fazendo estudos de casos em torno da condição, né, de inclusão dessa criança, para poder dar conta das necessidades dela, das necessidades escolares dela, educativa, né? Então, basicamente é isso. Nosso atendimento, o atendimento da sala de recursos, ele é feito, né, na perspectiva da estimulação, né, e complementação e suplementação, dependendo do público, né? Eu ainda não tive nenhum caso de criança com altas habilidades, mas tem casos que a gente atende também, crianças com precocidade, né, em algumas áreas, e a gente tenta fazer, busca fazer o enriquecimento desse potencial dessa criança, né? Então, mas eu ainda não tive o prazer de trabalhar com uma criança descrita nessa condição. Então, mas basicamente a atuação na sala de recursos, ela é de estimulação, né, complementação e suplementação do currículo escolar. Então, à medida que a gente observa as necessidades dessa criança, a gente vai fazendo, né, as intervenções e as contribuições que são importantes, né, orientando professores na postura, como posturar essa criança na sala, como oferecer incentivos, como incluí-la nas atividades. Enfim, são N as contribuições. Também trabalhamos com a formação desses professores, né, nas reuniões, contribuímos junto à equipe técnico-pedagógica com conteúdos pertinentes à acessibilidade, né, a facilitação, né, das condições
e manejos de pedagógico com a criança, e também fazemos uma intervenção junto à família, né? Na educação infantil, diferente do ensino fundamental, é bem mais complicado trabalhar com sala de recursos, porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, quando a deficiência não é muito aparente, ou seja, quando não é uma deficiência visual ou uma deficiência física que você nota visualmente, na maioria das vezes é a escola. No primeiro ano de educação dessa criança, é quando ela é matriculada que a gente percebe as necessidades e vai sinalizar para a família. Aí a gente pode buscar N explicações para isso, né? Há casos da família que nega perceber as necessidades da criança. Tem outros casos que ela realmente não reconhece por não ter um outro par de mesma idade. Por exemplo, uma família que não tem crianças, então ela não tem como comparar. Então, dependendo da deficiência, da sutileza da deficiência, isso aconteceu comigo, né? É difícil comparar a gravidade das necessidades dessa criança, porque ela é tão sutil que só quando chega na escola que a gente identifica que ela é percebida e sinalizada para a família. Então tem as questões da negação, da aceitação, né, e também do desconhecimento mesmo. Então o trabalho do professor de sala de recursos é muito complexo, porque às vezes a primeira identificação é feita pela escola. E aí, quando tem a sala de recursos, cabe a sala de recursos, vamos dizer assim, dirigir o processo de comunicação com a família. Então, é bem complicado. Eu tive muitos casos assim, né? Crianças que chegavam na escola, que não falavam, demoravam para falar, e a pedagoga chama, as professoras sinalizam, a pedagoga chama a família diz que não vê nada demais, e aí a gente, com o nosso olhar, né, com o nosso diagnóstico pedagógico, é que a gente vai sentar com essa família e vai sinalizar e pedir para fazer uma investigação mais detalhada junto à saúde. E fazer todo esse trâmite é bem complexo, né? Então, há muitos desafios, né, para o professor de sala de recursos na educação infantil. Então é isso, é importante, a sua pesquisa é de extrema relevância, né? Ela realmente vai ajudar a impulsionar, né, ações e pensamentos em prol, né, da criança, né, da inclusão dessa criança com deficiência, na medida que ela descortina questões invisibilizadas, né? A gente hoje em dia no país a gente tem muita aquela cultura assim, a educação infantil ela dá conta, mas aí dá conta como, né? Será que só o professor da sala de aula com 20, 30 alunos vai dar conta de todas de necessidades específicas sozinho? Sozinho eu creio que não. Então é preciso haver uma série de suportes, né? E o atendimento educacional especializado é um desses suportes, né? Porque é um serviço transversal à educação regular, né? Que contribui com a educação regular, ele é de extrema importância. Então, é muito pertinente a organização dessa pesquisa, né, e desse material. Eu vou fechar falando, né, que pensar no atendimento educacional especializado enquanto um serviço da educação especial na escola básica, na escola regular, é pensar numa escola inclusiva, né? Então a gente precisa sim defender,
defender a organização de políticas públicas que dê conta das necessidades, né, individuais e humanas dessas crianças com alguma deficiência ou algum transtorno de aprendizagem, né? É isso, tá bom? Essa é a minha segunda tentativa de vídeo, eu acho que foi a melhor. Eu agradeço pelo convite mais uma vez e desejo que a sua pesquisa alcance o maior número de pessoas possíveis. Beijinho e até a próxima.